Olá, olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma de nossas aulas sobre realidade brasileira, abordando todos os tópicos do edital do Concurso Nacional Unificado 2024, começando com o tópico Formação do Brasil Contemporâneo, da Independência à República. Essa é a nossa quarta aula. Se não assistiu às demais, dá uma conferida, estão aqui no YouTube. E vamos agora falar sobre os grupos sociais em conflito no Brasil Imperial e a construção da nação, agora focando no início do Segundo Reinado. Vamos lá, vem comigo. Hoje vamos adentrar um período conhecido como o Segundo Reinado, sob a liderança, agora sim, de Dom Pedro II, que governou o Brasil de 1840 até a proclamação da República, em 1889. Foi por um longo período. Esta era é crucial para compreendermos as dinâmicas políticas, econômicas e sociais que definiram o Brasil imperial. Então, atenção, que agora vai ser uma baita viagem pela história para a gente se garantir no período de transição entre o Segundo Reinado e a proclamação da República. Com o golpe da maioridade, Dom Pedro II ascendeu ao trono aos 15 anos de idade, iniciando um longo período de estabilidade relativa, conhecido como o Segundo Reinado. Sua gestão foi marcada pelo parlamentarismo às avessas, que significa é uma manobra política em que o imperador detinha grande influência sobre a chefia de gabinete e o parlamento, apesar do sistema nominalmente parlamentarista. O cenário político era dominado por dois grandes partidos, o Partido Conservador, conhecido como Saquaremas, e o Partido Liberal, chamado de Luzias. Apesar das suas rivalidades, esses partidos compartilhavam pontos de vista semelhantes sobre questões-chave, como, por exemplo, a manutenção da escravidão e a centralização do poder pelo imperador, mostrando um consenso político em torno de certos fundamentos do império. Se isso ainda existisse nos dias de hoje, não é mesmo? Vamos adiante. Essa primeira parte, vimos como Dom Pedro II se firmou no poder e como o cenário político se organizou em torno de dois grandes partidos. Na próxima parte, agora, diante da nossa aula, vamos abordar como o Brasil se posicionou no cenário internacional, especialmente com relação ao comércio e às pressões externas. Isso que foi algo muito importante para o desenvolvimento do país naquela época. Vamos falar agora do auge econômico e a questão da escravatura. Avançamos agora para um período de grande prosperidade econômica no Brasil, que foi em grande parte alimentado pelo sucesso do ciclo do café. Este ouro verde tornou-se um motor da economia brasileira entre 1830 e 1950, com a contribuição significativa de fatores externos e internos. Bom, vamos lá. A Inglaterra e os Estados Unidos, potências econômicas ascendentes, tornaram-se consumidores vorazes de café, o que ajudou a impulsionar a produção brasileira. E, internamente, o sucesso do café foi facilitado pela abertura de caminhos que ligavam o litoral ao interior, especialmente através do Vale do Paraíba. Além disso, a disponibilidade de terras herdadas das políticas de vigilância da época do ouro e o sistema de transporte que foi se modernizando com a instalação das ferrovias a partir de 1860. Isso contribuiu decisivamente para a expansão da cafeicultura. E enquanto o café florescia, o Império enfrentava crescentes pressões internacionais contra o tráfico de escravos. A legislação internacional inglesa, especialmente, ela impeliu o Brasil a tomar medidas efetivas contra o tráfico transatlântico de escravizados. Em resposta, o Brasil aprovou leis significativas, como a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico atlântico de escravos, e a Lei de Terras, que determinava que terras só poderiam ser adquiridas por meio de compra, uma estratégia para limitar o acesso dos futuros libertos às propriedades rurais. Bom, durante o Segundo Reinado, o Brasil navegou por uma era de transformações econômicas e, ao mesmo tempo, que respondia a complexas questões sociais e pressões internacionais. Vamos agora examinar as consequências dessas mudanças para a sociedade brasileira e para o cenário político da época. Na conclusão da nossa aula sobre o Segundo Reinado, vamos agora refletir sobre as implicações sociais e políticas do desenvolvimento econômico e das leis anti-escravagistas durante esse período. As leis como a Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras não só moldaram o mercado de trabalho, como também tiveram profundas implicações sociais.
a proibição do tráfico de escravos reduziu a oferta de mão de obra escravizada, o que teoricamente poderia melhorar a situação dos escravizados já no Brasil. No entanto, a Lei de Terras de 1850 complicou a perspectiva de liberdade, porque dificultava que os libertos, sem recursos financeiros, pudessem se tornar proprietários de terras, por exemplo. Então, isso manteve uma situação de dependência econômica, mesmo libertos, eles não poderiam ter a possibilidade ali, ter a chance de conquistar um pedaço de terra para poder desenvolver ali sua agricultura de subsistência. Muito complicado. Bom, a governança de Dom Pedro II ficou conhecida pelo parlamentarismo às avessas, onde o imperador detinha o poder decisivo sobre a escolha dos membros do gabinete e o andamento do parlamento. Apesar da instabilidade política, lembre-se, estabilidade política proporcionada por esse sistema, ele também semeou as sementes do descontentamento entre aqueles que desejavam a participação mais direta no sistema e um sistema mais verdadeiramente representativo. Você já deve imaginar. O segundo reinado foi um período de crescimento e mudanças. As leis e políticas da época refletem a complexidade e os desafios enfrentados pelo Brasil e o mundo em transformação. Ao examinar esses eventos, podemos entender melhor as tensões que finalmente conduziram às mudanças radicais no final do século XIX, incluindo o movimento abolicionista e o crescimento do republicanismo. E assim, concluímos nossa jornada pelo segundo reinado, uma era definidora para o Brasil que deixou um legado duradouro. Nosso próximo encontro daremos continuidade ao estudo dos eventos que preparam o caminho para a moderna nação brasileira. Até lá, mantenham a curiosidade histórica acesa e nossa próxima aula será falando mais detalhadamente sobre a Guerra do Paraguai, um conflito que merece uma aula específica para tratar disso. Antes de encerrarmos aqui, quero agora deixar uma questão para vocês e mais uma vez, se garantem, com a aula de hoje é para responder de olhos fechados. Vamos lá. Sobre o segundo reinado que aconteceu entre 1840 a 1889, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta. Vou dar um minutinho para vocês e a gente já volta para responder juntos. Bom, vamos lá. A Lei Oswald de Queiroz teve um papel crucial na extinção do tráfico transatlântico de escravizados para o Brasil e foi uma resposta às pressões internacionais, especialmente a do governo inglês, que torna a afirmativa 1 correta. Perfeito. A afirmativa 2 é incorreta, pois a Lei de Terras de 1850 não democratizou o acesso à terra. Pelo contrário, ela dificultou a aquisição de terras por pessoas livres e escravizados libertos, porque ela estipulava que a terra só poderia ser adquirida através de compra. Então, isso favorecia aqueles que já tinham recursos financeiros. A afirmativa 3 está correta, pois a expansão das ferrovias foi de fato essencial para o crescimento do café do interior para os portos, facilitando o ciclo do café, que se tornou o principal produto de exportação no Brasil durante o segundo reinado. É isso aí. Acompanhe todas as nossas aulas. Esses são assuntos que estão presentes nos tópicos do edital do Concurso Nacional Unificado 2024 da disciplina de Realidade Brasileira. Então, não vacile. Estude de forma direcionada, focada, sem firulas e sem rodeios, direto ao ponto. Estamos começando aqui com o tópico de formação do Brasil contemporâneo, da independência da República. E próxima aula vamos falar detalhadamente sobre a Guerra do Paraguai e depois da crise do Império Brasileiro, aí sim chegando na República. É isso aí. Vamos lá.